Oi pessoal, aqui é a Ingrid Frener, agora preceptora de clínica médica, e a aula de hoje é sobre interpretação laboratorial dos exames da paratireoide, que engloba cálcio, PTH, vitamina D, fósforo e mais umas coisinhas que vocês vão ver por aqui. Essa é uma aula com doenças muito importantes, mas frequentemente negligenciadas. É aquele cálcio um pouquinho alto que ninguém tá nem aí e muitas outras coisas que vocês vão ver ao longo da aula. Mas antes da gente começar, vou pedir para que você se inscreva no canal e ative a notificação para saber quando que tem aula nova, quando que tem vídeo novo no canal. Bom, e agora para começar a nossa aula mesmo, a gente vai relembrar um pouquinho da fisiopatologia. Vai ser bem rápido e a gente vai partir para um esquema comparando PTH com cálcio, que vai ser a espinha dorsal da nossa aula. Bom, mas vamos agora então para fisiopatologia. Relembrando, a paratireoide, são 4 glândulas, geralmente estão na tireoide e elas vão sentir a presença do cálcio baixo, o cálcio baixo vai ativá-las e elas vão produzir o PTH, o paratormônio. O paratormônio vão ter 3 funções principais, no osso, nos rins e na conversão da vitamina D para agir no intestino. No osso, ele vai dar o comando de reabsorver e liberar cálcio do osso. Nos rins, também reabsorver cálcio e vai diminuir a reabsorção de fósforo, ou seja, aumentar a excreção de fósforo. E também vai aumentar a conversão da vitamina D, 25 de hidroxivitamina D, em 1,25, que é a forma ativa. Essa vitamina D no intestino vai aumentar a absorção de cálcio e fósforo, tá? Então, o que ele sente? Ele sente uma diminuição do cálcio e aí ele faz mecanismos, ele produz mecanismos para que esse cálcio aumente na circulação e atinja aí o equilíbrio do cálcio novamente, às custas de um PTH mais elevado. Então é basicamente essa fisiopatologia que a gente vai precisar para ir destrinchar todas as doenças em relação ao cálcio e PTH, principalmente. Bom, então a espinha dorsal dessa aula vai ser esse gráfico, que é a correlação PTH-cálcio. Aqui a gente vai colocar todas as doenças que você precisa saber e você vai conseguir entender a fisiopatologia por trás delas e todas as correlações extras, ou seja, com a vitamina D, com o fósforo e com alguns outros eletrólitos, tá? Basicamente, o PTH ele varia de laboratório para laboratório, mas entre 15, 10 e 55 picogramas por ml. E o cálcio, o cálcio total, ele vai mais ou menos, aqui poderia ter desenhado até um pouquinho menos, ele vai de 8,5 a uns 10 e pouquinho miligramas por decilitro. Mas o cálcio, pessoal, eu vou abrir um parênteses aqui na nossa aula, porque ele tem várias formas de ser dosado. E para explicar todas essas formas de cálcio, a gente vai ter que voltar um pouquinho para a fisiopatologia, mas garanto para vocês que o entendimento dela vai ficar muito mais fácil de vocês poderem discernir qual cálcio vocês vão pedir e o que está acontecendo no organismo. Então, relembrando, o cálcio que está no sangue, ele se apresenta basicamente de 2 formas, ligado a proteínas, que é principalmente a albumina, ou livre, que é o iônico, certo? Então, esse conjunto aqui é o cálcio total. Mas, se por algum motivo aumento da proteína, no caso eu vou dar um exemplo aqui com aumento, mas o raciocínio seria o mesmo se fosse uma redução da albumina, uma redução das proteínas, certo? Se ocorre, por exemplo, um aumento dessa albumina, o que eu vou ter? Um aumento, mais proteínas vão se ligar ao cálcio iônico e aí vai ocorrer uma hipocalcemia transitória, ou seja, aquele montante de cálcio livre, de cálcio iônico, vai se ligar à albumina que está em excesso, e vai reduzir então a forma livre temporariamente. O que isso vai deflagrar na paratireoide? Um aumento do PTH para retornar os níveis do cálcio iônico para o normal. Então, transitoriamente ocorre essa hipocalcemia, e então o PTH estimulando consegue retornar os níveis de cálcio iônico para o normal. Mas concordam que se eu tenho mais albumina, eu vou ter mais cálcio ligado à albumina, e portanto, se a gente for dosar isso aqui como cálcio total, concordam que esse cálcio total vai estar falsamente elevado? Porque na verdade a minha relação, o meu cálcio livre, ele não mudou, ele é o mesmo, ele só está falsamente aumentado porque eu tenho mais proporção ligado à albumina. Isso é o que a gente chama de pseudo-hipercalcemia, tá? E é por isso que o cálcio total precisa ser corrigido para a albumina quando essa está elevada ou reduzida. O mecanismo aí é o mesmo. Então, existe o cálcio iônico, que é o cálcio livre, o cálcio total, que abarca o iônico e o ligado à albumina, e ele precisa ser corrigido para a albumina. Então, sempre que for solicitar cálcio total, tem que solicitar a albumina junto para ver se precisa corrigir. Eu não vou deixar essa fórmula aqui, ela é uma fórmula relativamente simples e você encontra também em calculadoras na internet. Mas lembre-se de pedir essas 2 coisas juntas. Bom, ok, acho que eu consegui fazer com que vocês entendessem que a diferença do cálcio total e do cálcio corrigido pela albumina. Mas qual que eu peço? Cálcio total ou cálcio iônico? Existe uma situação que eu preciso pedir um ou outro? E existe.
Justamente porque a ligação da albumina ela vai variar em certas circunstâncias, principalmente quando a gente fala de alteração de pH. Então, quando eu tenho uma situação de acidose, eu tenho uma dissociação, ou seja, dissociação da albumina ligada ao cálcio, então eu tenho mais cálcio iônico. E numa situação de alcalose, eu corroboro, essa ligação da proteína com o cálcio. Um exemplo aqui que eu tenho certeza que vocês já escutaram é aquele paciente com crise de ansiedade que está, portanto, hiperventilando, ele está criando uma situação de alcalose respiratória porque ele está expelindo mais CO2, ele está lavando mais CO2, Então ele está entrando numa situação de alcalose respiratória. Ele geralmente se queixa de formigamento, sensação de formigamento nas pontas dos dedos ou ao redor da boca. O que é isso? Nada mais é do que um sintoma de hipocalcemia. É uma hipocalcemia transitória, Porque no contexto de alcalose eu vou ter um aumento da ligação do cálcio com a albumina e, portanto, eu vou transitoriamente reduzir aí o cálcio iônico disponível. Então, só essa situação clínica para vocês lembrarem dessa alteração da acidose, alcalose, ligando ou soltando o cálcio da albumina. Então, vejam, existem situações que eu preciso pedir o cálcio iônico, principalmente se o paciente é um paciente crítico, sujeito a mais alterações aí do PTH e outras circunstâncias. Então, o paciente crítico, ele se beneficia do cálcio iônico para a gente poder ter essa relação, esse cálcio disponível de uma maneira mais fidedigna. Um paciente crítico ou um paciente que não é crítico, mas que tem algumas comorbidades que nos façam pedir esse cálcio iônico. Por exemplo, doença renal crônica, que eu posso ter uma alteração do pH, paciente com sintomas de hipocalcemia, mas com cálcio total normal, ou seja, a clínica está me dizendo que parece haver uma hipocalcemia, então talvez essa proporção de cálcio total, cálcio iônico não seja a mesma, Paciente com situações aí de hipoalbuminemia ou hipoproteinemia, situações em que o hiperparatiroidismo com cálcio total normal ou no limite superior, ou seja, talvez a situação seja que o cálcio não esteja, o cálcio iônico não esteja normal, esteja talvez elevado. O que acontece, pessoal, é que essa proporção aqui, que é em torno de 50%, 40%, com valores normais de cálcio, ela não segue de uma maneira linear à medida que eu tenho uma progressão para tanto hipercalcemia quanto para hipocalcemia. Então, nesse contexto do cálcio ligado à albumina e o cálcio iônico, ela não se mantém linear nesses extremos. Então, quando eu tenho situações em que o cálcio pode estar mais elevado, talvez essa relação não seja a mesma e por isso a importância de pedir o iônico. Então, só para resumir, o cálcio total é diferente do cálcio corrigido pela albumina, isso sempre deve acontecer sempre que eu tenho uma alteração nos valores de albumina e que é diferente do cálcio iônico. E existem situações que eu preciso pedir o cálcio iônico, que a gente já comentou, paciente crítico ou que tem algumas alterações que a gente deixou aqui descritas. E ainda, só para encerrar esse assunto do cálcio, existe a dosagem por miligramas por decilitro e milimol por litro, O que a gente está usando aqui é miligramas por decilitro. Mas então, continuando no nosso gráfico, onde a primeira doença é o hiperparatireoidismo primário, que nada mais é do que uma produção autônoma da glândula paratireoide para a produção de PTH, ou seja, não é porque o cálcio está baixo que o PTH vai ser produzido, ele está sendo produzido independentemente dos níveis de cálcio. Então, em 80% dos hiperparatireoidismos primários, eu vou ter um cálcio aumentado junto com o PTH aumentado, porque simplesmente a glândula está produzindo mais PTH e a consequência do PTH é aumentar os níveis de cálcio, Mas, notem aqui que nós temos, na mesma situação do hiperparatireoidismo primário, o hiperparatireoidismo primário que a gente diz com PTH no limite superior da normalidade e também PTH com cálcio no limite superior da normalidade. A sua grande maioria vai estar aqui, nessa relação PTH aumentado, cálcio aumentado, mas não esquecer dessas outras situações de hiperparatireoidismo primário com alguns valores de PTH e cálcio no limite superior da normalidade. Então eu deixei aqui justamente escrito fenótipo porque esse aumento do PTH seguido do aumento de cálcio, ele é primariamente por um distúrbio esporádico que é o adenoma das paratireoides, que é o hiperparatireoidismo por adenoma. O hiperparatireoidismo por carcinoma ele é mais raro, mas entraria aqui nessas formas esporádicas desse fenótipo do hiperparatireoidismo primário. Esse fenótipo de hiperparatireoidismo primário ele pode acontecer de forma familiar e não esporádica de algumas maneiras. O hiperparatireoidismo primário pode estar dentro das síndromes endócrinas NEM1 ou NEM2. Pode ser um hiperparatireoidismo por tumor da mandíbula, Essa é uma outra forma de hiperparatireoidismo. E pode ser também uma hipercalcemia hipocalciúria familiar.
essa é uma entidade que a gente vai falar um pouquinho mais pra frente, porque ela nada mais é do que uma entidade benigna, ela não causa nenhuma alteração, ela simplesmente muda a sensibilidade do sensor do cálcio na paratireoide. Então, é como se ela estivesse elevando os limiares de cálcio para chegar no que aqueles sensores consideram como normal. Isso não tem nenhuma repercussão no organismo, tá? Não causa nenhuma doença a longo prazo, é completamente diferente do hiperparatireoidismo primário. E aqui é o grande ponto dessa aula que eu quero reforçar a importância do hiperparatireoidismo primário, tá? Ele é uma doença que a longo prazo pode causar muitos danos ao paciente, não só de litíase renal, mas também de depósito de cálcio nas artérias, ou seja, risco cardiovascular aumentado, problemas, consequências renais, O cálcio nos rins, ele não só aumenta, ele não só se deposita formando cálculos e tudo mais, mas o cálcio ele causa vasoconstrição, E isso vai aos poucos lesando o rim, vai causando uma doença renal crônica. Então, vejam a importância dessa doença, que muitas vezes passa despercebida. É um cálcio que pode se apresentar, como a gente viu, normocalcêmico, no limite superior da normalidade, tá? Ou pode apresentar da forma clássica, aquele cálcio um pouco elevado, que todo mundo fica esperando baixar. Pessoal, isso tem que ligar o alerta de que isso pode ser hiperparatireoidismo primário, tá? Aqui nessa aula eu não vou me aprofundar em investigação e tratamento, mas muitas vezes o hiperparatireoidismo ele pode se apresentar de uma maneira que é, entre aspas, assintomática, mas ela traz consequências. Por exemplo, um hiperparatireoidismo, com já uma diminuição da taxa de filtração glomerular, ou seja, já indícios de uma alteração renal, é indicação de tratamento. Um hiperparatireoidismo que tem uma excreção de cálcio elevada também. Isso muitas vezes pode passar desapercebido numa anamnese comum, que você de fato não está buscando esses sintomas. Então eu não vou me alongar aqui, mas eu queria reforçar, eu acho que esse é o ponto principal dessa aula, reforçar a importância da investigação do hiperparatireoidismo primário. Tá? É uma doença que traz consequências a longo prazo e que a forma assintomática, entre aspas, ela precisa ser muito bem investigada antes de dizer que é de fato assintomático, tá? E não se esquecer que pode ser apresentada da forma normocalcêmica, que seria essa porção aqui à esquerda do gráfico, que é onde a gente também vai fazer diagnóstico diferencial com as causas secundárias de hiperparatireoidismo, que a gente vai falar ao longo desse gráfico. Passando então para a nossa próxima comorbidade, que é a hipercalcemia relacionada à malignidade. E ela tem alguns mecanismos principais. Primeiro, pode ser por produção de PTH peptídeo relacionado, tá? Esse peptídeo relacionado nós todos produzimos, mas uma concentração muito menor no nosso corpo. E alguns tumores, principalmente os tumores epiteliais, ou seja, de cabeça-pescoço, esôfago e até mesmo de útero, podem ter uma produção desse PTH elevada. Ou seja, vai funcionar como um PTH no osso, estimulando a liberação de cálcio. Uma outra forma da hipercalcemia relacionada à malignidade é através do mecanismo osteolítico, ou seja, a estimulação dos osteoclastos, tá? Isso principalmente nos tumores, tanto mieloma múltiplo quanto mama, costumam causar hipercalcemias por este mecanismo. Ainda temos os linfomas, que geralmente causam hipercalcemia por um aumento, uma estimulação da alfa-1-hidroxilase, que vai converter a vitamina D, 25-hidroxivitamina D, para a forma ativa 1,25-vitamina D. E isso vai estimular a absorção de cálcio intestinal. Então, essas três formas são as três principais formas da hipercalcemia relacionada à malignidade. E que, portanto, vão ter um PTH ou abaixo da normalidade, o que é totalmente fisiológico, ou num limite normal, mais para um limiar inferior da normalidade. Então, hipercalcemia da malignidade, eu vou ter um PTH suprimido. Exceto quando eu tenho também, deixei aqui uma forma mais rara, de um tumor produtor, um tumor ectópico produtor de PTH. Aí no caso, a gente traria aqui uma pequena linha aqui que esse tumor produtor de PTH pode ter o PTH elevado. E isso é uma causa bastante difícil de diagnosticar, porque você não encontra esse tumor nas paratireoides, ele está em outros lugares. Muitas vezes você tem que lançar a mão aí de PET scan para localizar esse tumor. Enfim, só queria trazer para vocês, porque faz sentido fisiopatologicamente eu ter também um tumor produtor de PTH. Bom, partindo então para a próxima causa, para a próxima doença, agora a gente já começa a entrar nas causas de hiperparatireoidismo secundário, que eu vou ter um cálcio no limite inferior da normalidade ou até mesmo reduzido, porque eu tenho dificuldade de absorção. Então as causas desobstrutivas, sejam por bypass gástrico, cirurgia, ou doenças inflamatórias intestinais, que dificultam a absorção do cálcio, seja no duodeno, seja no ilho distal, que é onde ele principalmente é absorvido.
eu vou ter então dificuldade de absorver esse cálcio, eu vou gerar uma hipocalcemia. Uma hipocalcemia, fisiologicamente, vai levar, né, o mecanismo normal é a elevação do PTH, então, portanto, as causas desabsortivas estão aqui e fazem grande diagnóstico diferencial com aquele hiperparanormocalcêmico. Partindo para mais uma causa de hiperparatiroidismo secundário, essa é muito importante, é a doença renal crônica. Pessoal, eu deixei aqui um esquema, que é o esquema a hipótese de trade-off, ou seja, é a hipótese de compensação. Ela é uma maneira um tanto simplificada do que ocorre no desenvolvimento do hiperpara secundário na doença renal crônica. Mas vejam como ela é bastante didática. Bom, então o que acontece, né? No mecanismo de perda de função glomerular, né, taxa de filtração, eu vou ter um aumento do fósforo sérico transitório, né, uma dificuldade de excreção do fósforo, e também vou ter uma hipocalcemia transitória, né, uma dificuldade de reabsorção do cálcio. Com isso, né, o fisiológico vai ser que o PTH seja estimulado, as paratireoides sejam estimuladas e o PTH aumente para retornar esse cálcio ao nível normal e também o fósforo. O fósforo ele também tem sua sensibilidade, a paratireoide também é sensível ao fósforo, mas no caso o cálcio ele tem um papel mais importante. Então, isso retorna aos níveis basais de fósforo e cálcio às custas de um PTH elevado. E à medida que a taxa de filtração glomerular vai caindo, vão ocorrendo esses picos, né, às custas de um aumento de PTH. Então, muitas vezes vocês já podem ter escutado, né? Hiperparatiroidismo secundário, decorrente de doença renal crônica, eu vou ter um fósforo elevado, um cálcio baixo e um PTH elevado. Sim, mas isso, muitas vezes você pode pegar, né, o exame com fósforo normal, cálcio normal e um PTH elevado e também uma redução da taxa de filtração glomerular. Isto é hiperparatiroidismo secundário à doença renal crônica. Ele pode estar no seu estado compensatório, não precisa necessariamente estar nessa situação aqui de aumento de fósforo e diminuição de cálcio. Bom, pessoal, à medida que anos vão se perpetuando dessa situação, eventualmente as paratireoides podem criar uma certa autonomia, ou seja, elas começam a produzir PTH independente do valor de cálcio, né? Porque elas foram estimuladas durante anos e anos, e então elas se tornam independentes, tá? Isso é o que a gente chama de hiperparatiroidismo terciário. Por quê? Uma situação de hipocalcemia prolongada e estímulo constante das paratireoides levou à autonomia delas. Então, nesse contexto de hiperparatiroidismo terciário, o que eu vou ter vai ser um aumento do PTH e também um aumento do cálcio. Então, o hiperparatiroidismo terciário, ele também vai fazer diagnóstico diferencial aqui com o primário. Mas a grande diferença é que eu tenho uma doença renal crônica aqui. Partindo para a nossa próxima situação clínica, em que eu tenho um hiperparatiroidismo secundário, né? Ou seja, eu tenho uma hipocalcemia e essa hipocalcemia vai então estimular a produção de PTH pelas paratireoides. Na deficiência da vitamina D. Seja por uma questão desabsortiva, né? Ou por deficiência de fato, eu não vou ter então a vitamina D que vai ajudar nessa captação de cálcio através do intestino. Então, na tentativa de estabelecer a homeostase do cálcio, eu vou elevar meu PTH para tentar buscar esse cálcio de outras formas. Bom, pessoal, o nosso gráfico está bem completo aqui, tanto com causas de hiperparatiroidismo primário, tanto com causas de hipercalcemia da malignidade e causas de hiperpara secundário. Mas vocês notaram que tem uma zona aqui de intersecção de várias comorbidades? Então, é justamente essa região que eu quero destrinchar um pouquinho para vocês e te dar ferramentas para diferenciar essas situações em que parece que o cálcio e o PTH estão no mesmo padrão. Uma dessas situações é o hiperpara secundário, a deficiência de vitamina D, com o hiperpara normocalcêmico, ou seja, justamente essa região aqui, né? Como que a gente diferencia? Porque o cálcio vai estar normal ou no limite superior da normalidade e o PTH vai estar elevado. Aqui, pessoal, é relativamente fácil. Uma vai ter a vitamina D baixa, outra não. O hiperpara normocalcêmico, se ele é só hiperpara normocalcêmico, a vitamina D vai estar normal e no secundário, relacionado à deficiência de vitamina D, níveis séricos baixos de vitamina D. Beleza, essa era fácil, né? Agora vamos um pouquinho mais difícil. Como diferenciar um hiperpara secundário à deficiência de vitamina D com um hiperpara primário associado à deficiência de vitamina D? Que não é uma situação rara. As duas coisas podem coexistir. Um hiperpara prolongado, ele tende a causar deficiência de vitamina D. Por quê? O PTH ele vai estimular a conversão da vitamina D em da 25 vitamina D, né? Hidroxivitamina D em 1,25, que é a forma ativa, com isso reduzindo os estoques. Ou seja, eventualmente eu também posso ter um hiperpara primário junto com deficiência de vitamina D.
Então, como que eu diferencio essas duas situações? A questão, pessoal, vai estar na urina. Então, numa situação de hiperpara secundária à vitamina D, o fisiológico é que o cálcio urinário esteja reduzido, certo? Porque o PTH, no contexto de um cálcio baixo, ele vai tentar excretar menos cálcio, então o cálcio urinário vai estar baixo. Agora, no contexto do hiperpara primário, tá? É tanto o PTH independente do cálcio que a tendência é que o cálcio urinário esteja alto. Tá? Ou seja, porque os rins não conseguem filtrar tanto cálcio assim e acaba extravasando e vai embora na urina. Porém, se eu tenho um contexto em que eu tenho as duas coisas, eu vou ter, a minha tendência vai ser um resultado de um cálcio urinário normal ou baixo. Então, o cálcio urinário no hiperpara primário associado à deficiência de vitamina D vai estar inapropriadamente normal, porque você não espera isso de um hiperpara primário, certo? E a grande questão é que você pode até escutar que a deficiência de vitamina D ela é protetora no hiperpara primário, justamente porque se não houvesse deficiência de vitamina D, o cálcio estaria mais elevado. E a grande questão aqui é que você vai ter que repor a vitamina D, porque não dá para deixar o paciente nessa situação. Então, se você repor nas duas situações, né, se você repor no hiperpara secundário a deficiência de vitamina D e no hiperpara primário associado à deficiência de vitamina D, você vai ter uma normalização, então, dos níveis de cálcio e PTH aqui, ou seja, você vai resolver completamente o hiperpara secundário. E aqui, você vai ter uma elevação do cálcio sérico. Por isso, a reposição de vitamina D aqui nessa situação do hiperpara primário, ela deve ser lenta, gradual e monitorada, tá? Então, o que você vai ver vai ser um aumento do cálcio sérico e também um aumento do cálcio urinário, porque você vai corrigir essa situação que é, entre aspas, protetora, tá? Então, diferenciamos essas duas entidades e agora, por último, a diferenciação do hiperpara primário associado à deficiência de vitamina D e a hipercalcemia hipocalciúria familiar, que é aquele contexto do mesmo fenótipo do hiperpara primário, mas que é completamente benigna, não traz nenhuma alteração, não tem que fazer nenhum tratamento. Nesse contexto, pessoal, vejam, hipercalcemia hipocalciúria e aqui, hipercalcemia hipocalciúria, por conta da deficiência de vitamina D. Ou seja, um hiperpara primário associado à deficiência de vitamina D pode simular uma hipercalcemia hipocalciúria familiar. Uma outra diferencial, pessoal, é que nessa condição familiar, o cálcio sempre esteve elevado, e é um pouco elevado, tá? A níveis moderados. Então, se você resgatar, às vezes, o exame do paciente de lá atrás, ele vai manter esse mesmo padrão. E no hiperpara primário, não. Ele desenvolve o hiperpara primário em algum momento, né? Então, ele não é que sempre foi aumentado. Aqui, vocês também vão ver em muitos guidelines aí que a diferenciação vai estar no cálcio urinário. Que o hiperpara primário, ele vai ter um cálcio urinário elevado e que a condição familiar não vai ter uma hipocalciúria. Mas, pessoal, isso não é 100% verdade. Existem alguns, na verdade, 1/4 dos pacientes com a condição familiar não vão ter hipocalciúria, tá? Então, essa também não é uma boa diferenciação. Aqui é um caso para encaminhar para o especialista, porque provavelmente vai precisar de teste genético para confirmar de fato. Mas o que eu queria trazer aqui é a grande suspeição, de novo, para uma doença muito importante, que é o hiperpara primário. Bom, pessoal, então até aqui a gente comentou sobre um pouquinho da fisiopatologia do PTH, ele age no osso, nos rins e na conversão da vitamina D para acionar o intestino, e a relação do cálcio e PTH nas principais doenças. E colocamos tudo isso num gráfico que fica extremamente fácil de entender essa relação e de consultar. Falamos também dessa intersecção, né, onde o cálcio e o PTH têm o mesmo padrão, mas que a gente pode lançar mão tanto do cálcio urinário quanto da vitamina D para poder diferenciar essas situações, que são essas três principais, né, o hiperpara secundário à vitamina D, associado ao hiperpara normocalcêmico ou associado ao hiperpara primário e vitamina D, e a hipercalcemia e hipocalciúria familiar, de um contexto de hiperpara primário com deficiência D associada. Agora, a gente vai falar um pouco da abordagem da hipercalcemia e da hipocalcemia. Mas isso é extremamente fácil, uma vez que a gente já falou tudo isso sobre essas doenças, agora é só pincelar e esquematizar a abordagem. Então, em relação à hipercalcemia, né, a gente vai excluir todas essas causas aqui de hipocalcemia e vai limpar um pouco o nosso gráfico, deixando só as causas de hipercalcemia. E o primeiro exame que tem que ser feito é
a confirmação do cálcio, né? Vê se você não precisa de um cálcio iônico, refaz esse cálcio, se está fora do seu contexto, né? Se não faz muito sentido essa hipercalcemia, repita e tenha certeza de que isso é o exame correto. Mas agora, de fato, o primeiro exame é o PTH para poder diferenciar as causas. A gente vai diferenciar entre causas de PTH elevado, PTH normal ou levemente aumentado e PTH suprimido ou normal, mais próximo do limite inferior da normalidade. Com relação às causas de PTH aumentado, a gente vai ter principalmente hiperpara primário, né? Essa deve ser a sua primeira suspeita. Ainda deixei aqui a causa do tumor produtor de PTH, né? E ainda não coloquei aqui, mas vocês já podem raciocinar, o hiperpara terciário no contexto de doença renal crônica. Então aqui no hiperpara primário, né, a gente pode ter uma vitamina D normal ou reduzida, e isso é um processo que naturalmente pode ocorrer com o hiperpara, porque ele aumenta a conversão da vitamina D. E um fósforo reduzido. Essa é uma ação do PTH nos rins. O PTH aumentado, ele tende a fosfatúria, a excretar fósforo. No contexto de um PTH levemente aumentado, no limite superior da normalidade, a gente tem a hipercalcemia e hipocalciúria familiar, em que não tem nenhuma relação com vitamina D ou fósforo. Isso só é uma mutação do receptor que agora tem um novo limiar, né? A partir do momento que o paciente nasce, isso é para ele. Falando então de causas em que o PTH está suprimido ou no limite inferior da normalidade, a gente tem algumas situações, inclusive aquelas que a gente já comentou dos tumores. Mas vamos por partes. No contexto de intoxicação por vitamina D exógena, né, ou seja, ingesta de suplementos, de comprimidos de vitamina D, o que você vai ter é um aumento da vitamina D e, com isso, um aumento do cálcio, né? Mais vitamina D disponível, maior absorção de cálcio e também um aumento do fósforo, já que o PTH nesse contexto vai estar suprimido, tá? Na doença granulomatosa, no corpo estranho ou no tumor produtor de alfa-hidroxilase, que é aquela situação dos linfomas, a gente vai ter um aumento da vitamina D ativa, da 1,25. A grande questão aqui, tanto na doença granulomatosa quanto no corpo estranho, é porque o macrófago, ele produz naturalmente vitamina D, que age como um modulador imunológico ali local. Só que na doença granulomatosa eu tenho uma proliferação disso e acaba extravasando, né? Essa vitamina D da proliferação dos macrófagos acaba extravasando para a circulação. A mesma coisa acontece no corpo estranho. Corpo estranho, pessoal, aqui nesse contexto, para aumentar a vitamina D de uma maneira sistêmica, tem que ser algo bastante importante, que acontece em procedimentos estéticos, né, em colocação de próteses. Isso pode acontecer, né, eu posso deflagrar essa ação. Existem substâncias que causam estão mais associadas a esse aumento da vitamina D, que é natural da liberação dos macrófagos, e isso pode, então, levar a uma hipercalcemia. A grande questão aqui é que isso é extremamente grave. Por quê? Muitas vezes a remoção desse corpo estranho não é possível, né? Existem, às vezes, microcápsulas da substância que estão ali impregnadas e a retirada não é possível. Esse aumento, então, do cálcio, que é secundário ao aumento da vitamina D, leva a doença renal crônica, né? Porque a gente já comentou. O cálcio vai ter uma ação local no rim, tanto de depósito de cálcio quanto de vasoconstrição. Então isso, numa coisa que a gente não consegue reverter, pode levar a uma doença renal crônica, necessidade de diálise por conta disso. Então é bastante grave. O tumor produtor que a gente já comentou, principalmente o linfoma, e outras causas, né, de hipercalcemia da malignidade, o tumor que causa osteólise, né, o tumor osteolítico, ele não vai ter nenhuma alteração na vitamina D nem no fósforo, tá? O tumor produtor de PTH-RP, veja, o PTH-RP ele vai agir como se fosse um PTH, principalmente nos rins, ele não tem essa ação na vitamina D, então a vitamina D está normal, mas ele também causa fosfatúria. Então vejam, pessoal, que essas duas situações, tanto do hiperpara primário quanto do tumor produtor de PTH peptídeo relacionado, tem o fósforo baixo, e elas são as únicas. Por quê? Porque isso é uma ação própria do PTH. Tendo isso em mente, essa ação do PTH nos rins em relação ao fósforo e também a ação do PTH nos rins causa uma acidose hiperclorêmica, por quê? Porque aumenta a reabsorção de cloreto e reduz a excreção de bicarbonato. Tendo essa situação do PTH nos rins, a gente pode criar alguns índices, algumas relações que podem nos fortalecer a hipótese de que as alterações do PTH e no cálcio são relacionadas ao PTH, seja por hiperpara primário, seja por tumor produtor de PTH peptídeo relacionado.
Com essas correlações, então, a gente cria alguns índices. Cloreto por fósforo maior ou igual a 33, cálcio por fósforo maior do que 3,5 e cálcio vezes PTH dividido pelo fósforo maior do que 34. Esses são índices que, nestes valores, falam a favor da presença do PTH, seja no hiperpara primário, seja no produtor de PTH, peptídeo relacionado. Então, a gente pode utilizar esses índices, eles não têm sensibilidade nem especificidade de 100%, tá? Mas principalmente esse último chega aí a 90%, 95% de especificidade e sensibilidade, para poder também diferenciar aquelas situações em que eu tenho um PTH elevado e um cálcio ali no limite superior da normalidade. Esses índices também são muito bons para a gente poder direcionar aí a nossa suspeita. Será que isso é um hiperpara primário ou um hiperpara secundário, né? Quando eu estou tentando excluir essas diferenças, e também num contexto de hipercalcemia da malignidade, em que é difícil dosar, às vezes, o PTH peptídeo relacionado, e eu fazendo essa relação e ela dando positiva, é altamente sugestivo de que então seja um tumor produtor de PTH peptídeo relacionado. Então agora a gente trouxe ferramentas para auxiliar a gente nessa diferenciação, tanto na hipercalcemia da malignidade quanto no hiperpara primário do secundário. Bom, pessoal, então agora para a nossa última parte da aula, falando sobre a abordagem da hipocalcemia. Novamente, ver se essa hipocalcemia é verdadeira, se você solicitou o exame certo, lembrar da diferença do cálcio total corrigido pela albumina e do cálcio iônico, e os contextos de pedir o cálcio iônico. Então, confirmado isso, é de fato uma hipocalcemia, o primeiro exame, novamente para diferenciar, vai ser o PTH. E aqui eu incluí o hipoparatireoidismo, né? Obviamente que é uma situação em que as glândulas paratireoides não estão funcionando. Seja por um defeito congênito, então existe aquela síndrome, né? Síndrome de George, que também está relacionada a distúrbios da imunidade, seja por radiação, seja por cirurgia mesmo, às vezes numa tireoidectomia as glândulas paratireoides são retiradas, né, acidentalmente. Então, seja por tudo isso, eu posso ter um hipoparatireoidismo. Então, o contexto em que o cálcio vai estar baixo e eu não tenho PTH, não tenho glândula para produzir isso, não tenho glândula para voltar esse cálcio ao normal, e juntamente com todas as nossas causas de hiperpara secundário. A grande diferenciação aqui, então, é bem mais simples, é PTH alto ou PTH baixo ou inapropriadamente normal, né? Porque se eu tenho uma hipocalcemia, não é para o meu PTH estar normal, é para ele estar elevado, tá? Então, aqui nesse contexto do PTH mais baixo, eu tenho duas situações, o hipoparatireoidismo, que a gente comentou, e a hipomagnesemia, que nada mais é do que o magnésio baixo, ele impede, ele dificulta, na verdade, a formação do PTH e também ele causa uma resistência da ação do PTH, principalmente no osso. Então, ele é uma das causas, né, de resistência do PTH, e se você repor o magnésio, você vai ver isso se corrigir rapidamente em questão de horas. Então aqui eu não vou ter nenhuma diferenciação de vitamina D e fósforo, né? Porque a resistência do PTH, principalmente no osso, nos rins ele tem uma penetração maior, e no hipoparatireoidismo, justamente pela não ação do PTH, eu vou ter um fósforo elevado. Hipocalcemia com PTH aumentado, todas aquelas que a gente já comentou. A doença renal crônica, né? Que aí eu posso ter uma vitamina D normal ou reduzida. A deficiência de vitamina D, né, que eu vou ter, obviamente, vitamina D reduzida, a desabsorção, né, que não vai alterar a vitamina D, e causas de perda de cálcio. O que eu quero dizer com isso? Causas de perda de cálcio, pessoal, pode ser no contexto de sepse, no contexto de pancreatite, em que o cálcio, ele sai do intravascular e vai para o extravascular, vai se depositar em tecidos. Então, essas situações são situações mais críticas, a gente pode ter uma hipocalcemia nesses contextos mais agudos. Outra situação de perda de cálcio seria numa metástase osteoblástica, onde o cálcio vai se depositar ao redor do tumor, né? Então essa é uma outra situação de perda de cálcio, que engloba aí várias situações. E ainda o pseudo-hipoparatireoidismo também é uma situação mais rara, mais da pediatria, porque é congênito, onde eu tenho resistência do PTH em todos os órgãos, certo? Então aqui eu também vou ter resistência do PTH, não só no osso, mas como nos rins, e aí eu tenho um fósforo mais aumentado. Pessoal, essa foi a nossa aula sobre interpretação dos exames laboratoriais da paratireoide, que a gente falou da relação do PTH com o cálcio, e ainda falando um pouquinho também dos exames de vitamina D, fósforo e cálcio urinário para diferenciar todas essas entidades. Então, para resumir a nossa aula, a gente comentou um pouquinho da fisiopatologia da paratireoide, que ela age em 3 frentes: osso, rins e conversão da vitamina D, que aí vai agir no intestino. Falamos das diferenciações dos testes de cálcio, né? Do cálcio iônico, cálcio total e cálcio corrigido pela albumina, e da indicação da solicitação do cálcio iônico em situações especiais e pacientes críticos. Falamos também, construímos juntamente esse gráfico aqui,
da relação do PTH com o cálcio, onde a gente consegue ver a importância do hiperparatireoidismo primário como o principal fator de cálcio elevado num contexto ambulatorial. Falamos também do cálcio, da hipercalcemia da malignidade, que é a principal causa de hipercalcemia no paciente internado. Destrinchamos aqui vários mecanismos da malignidade. Falamos também dessas intersecções, né, do cálcio normal no limite superior com o PTH elevado e também do cálcio elevado com PTH próximo da normalidade. Falamos nesse contexto da utilização do cálcio urinário e da vitamina D para diferenciar essas situações. Falamos de causas secundárias, ou seja, de hiperparatireoidismos secundários, tá? E também não esquecer aqui do terciário, que deriva da doença renal crônica a longo prazo. Falamos também do hipoparatireoidismo, né, que estaria aqui, e das principais causas de hipocalcemia. Então, ao final dessa aula, espero que vocês tenham aprendido a correlacionar esses exames e a interpretá-los e tenham criado consciência da importância dessas doenças, principalmente do hiperparatireoidismo primário, num contexto aí de um cálcio pouco elevado, em que passa despercebido e é uma doença que a longo prazo causa muitos problemas para o paciente. Pessoal, era isso sobre interpretação dos laboratoriais da paratireoide. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal. Até a próxima. Tchau, tchau!